Olá, pessoal. Já estamos no ar, pessoal? Já estão me vendo? Já estão me ouvindo? Boa noite, pessoal. Não sabemos ainda aqui direitinho. Sim, a Lília Viana disse sim. Estamos nos vendo e nos ouvindo. Boa noite. Boa noite, templários, trabalhadores da luz do Templo Harmonia. Boa noite, devotos e estudiosos da Senda Iniciática do Templo Harmonia. E boa noite a todos vocês que nos acompanham nesse canal, nessas lives abertas, que a Escola Iniciática, que compartilha metafísica, ciência espiritual, a Escola do Templo Harmonia promove estas lives aqui às sextas-feiras, essas que são abertas, como nós falamos. Uma sexta live interna para quem faz parte da Senda do Templo Harmonia e uma sexta a live é aberta. O pessoal está arrumando aqui para mim, tá bom? Boa noite a todas vocês, a todos vocês. E aqui eu vou falar boa noite para quem está aparecendo aqui para mim, e aí fica para todos, tá bem? Então, boa noite, Morgana, Thaisa, Isabel, Maria da Fé, Zilda Benedita, Ramane, Renata Bastos, a Fernanda, que é de Carona com Bobô, quem mais apareceu? Ana Pedretti, boa noite a todas vocês. Quando aparecer um herói aqui, apareceram as heroínas. Quando aparecer um herói aqui, o Moriá está aqui. Quando aparecer um herói, vou falar boa noite para ele. Joel Cian está conosco. Boa noite, Joel, trabalhador da luz. Então, boa noite a todas vocês, todos vocês. Hoje, nós vamos aqui nesta live promovida pelo Templo Harmonia, compartilhar mais um tema de conhecimento metafísico, de ciência espiritual. E do que vale isso? Vale a mudança do nosso interior e a transformação para melhor da nossa vida. Vale a conquista da felicidade, da saúde, da autorrealização, do equilíbrio, da plenitude. É isso que vale. É isso que o conhecimento promove em nossas vidas. Ainda mais quando o conhecimento é de pauta metafísica, de ciência espiritual, ou seja, ele contém nele as sementes da transcendência. Então, essa live hoje, ela é como um elixir mágico da juventude, da longa vida e da felicidade. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Mais uma live promovida pelo Templo Harmonia. Então, o tema da nossa live hoje é ser como semente. Postura para receber as dádivas da Era de Ouro. E ao longo de várias lives, tanto lives abertas como lives internas, e quem é que participa das lives internas? Quem quiser. Quem quiser iniciar a senda iniciática, a senda de estudos metafísicos, né? Através do nosso curso Cristianismo Iniciático. Mas tanto nas lives abertas como nas lives internas, nós temos nos últimos meses falado para vocês que a Era de Ouro já chegou, né? Tem pessoas que falam a Era da Luz, tem pessoas que falam a Nova Era, tudo isso está certo. A Kali Yuga, que é a era que nós estamos chegando ao final, né? Nós estamos aqui, nós temos falado para vocês no limiar, né? Nós estamos vivendo as duas, né? O finalzinho de uma e o início de outra.
Então, nós temos falado ao longo dos últimos meses sobre a Era de Ouro, sobre a importância, sobre o que está acontecendo no planeta. O planeta sendo transformado, completamente transformado. O planeta passando pela purificação, mas aquela purificação boa. Por que é boa? Porque nós vamos adentrar a nova era da paz, da felicidade, da saúde, da prosperidade, da tecnologia avançada, equilibrada, humana. Então, nós temos compartilhado informações várias com vocês, Gesara, Nezara e tudo mais. Quem quiser se aprofundar, basta assistir às lives anteriores. Mas agora nós vamos falar desse tema, sobre um padrão de conduta da nova humanidade. E nós vamos explicar por que vamos falar desse tema. Existem muitas pessoas preciosas na internet hoje e elas estão compartilhando com vocês sobre a nova era que vai se iniciar e sobre esse período de transformação planetária. Essas pessoas são riquíssimas. É claro que no meio tem um monte de embusteiro, tem, como em todas as áreas tem, nesse conhecimento também tem pessoas que estão trazendo informações de confusão e para tirar proveito próprio, né? Mas eu estou falando das que são sérias e que estão compartilhando conhecimentos preciosos, nos informando o que é que está acontecendo na transformação planetária e como que vai ser a nova era. Nós também já falamos disso. Mas a missão do Templo Harmonia é outra. A missão do Templo Harmonia vem para nos elucidar e para compartilhar conhecimento muito importante para vivermos a Era de Ouro. É um conhecimento que nos capacita a realizar transformações em nós. Transformações no nosso modo de pensar, nas nossas interpretações, transformação do nosso mental, do nosso emocional, do nosso energético, ou seja, do nosso ser como um todo. Para que o Templo Harmonia está fazendo isso? Porque é bonitinho? Porque é moralmente correto? Não só por isso. E não é por isso principalmente, mas é porque o Templo Harmonia tem a missão de nos preparar para que nós possamos viver a Era da Luz, a Era de Ouro, a nova era, possamos viver o estado de felicidade dessa era o quanto antes. Nos capacitar para que nós consigamos nos descolar da Kali Yuga, da Era Escura, que é uma era que é na qual nós estamos, né? E isso é para aqueles que não estão nada felizes com esse momento, né? E para nós consigamos nos descolar disso e nos harmonizar com a Era da Luz. E o quanto antes possamos ser felizes, estar bem, estar saudáveis, estar equilibrados, viver a prosperidade, viver a realização. Mesmo em meio do caos, nós ficarmos bem. Porque isso existe e já está acontecendo com milhares de pessoas. Apesar do caos, elas ficam bem. Então, o Templo Harmonia, ele não tem apenas essa tarefa de comunicar como vai ser a Era de Ouro e o que está acontecendo nesse momento de transmutação planetária. Ele tem a missão de nos capacitar para que nós possamos viver o melhor o quanto antes.
Porque a gente fala para vocês em várias lives que quando uma pessoa sai de uma casa toda fechada, janelas e portas fechadas, e a casa estava escura, na escuridão, e ela abre todas as portas e janelas e vê como é lindo o mundo lá fora, mas antes que ela consiga perceber, a luz vai feri-la. Então, uma maior quantidade de luz, uma maior quantidade de colorido, uma maior quantidade de flores coloridas, de perfumes, por mais agradáveis que sejam, para a pessoa que saiu de um estado e vai entrar nesse, ela vai sofrer, né, algo antes de conseguir usufruir disso. Então, nós temos que nos preparar para não vivermos esse momento de sofrimento antes de conseguirmos vivenciar o que de mais belo está sendo preparado para nós. Nós podemos nos capacitar para ir de um estágio para o outro o mais rapidamente possível, sem sofrer nenhum tipo de revés. E para isso nós precisamos de quê? Conhecimento. E colocar o conhecimento em prática. Ai, Maga, mas é difícil? Não, é muito fácil. Porque nós estamos, na realidade, sendo ensinados há milênios. Então, agora nós temos que fazer uma recapitulação de tudo isso e colocar tudo isso em prática. E aqui as meninas estão sendo muito gentis, pedindo para vocês darem like, para vocês darem joinha, para vocês compartilharem, porque vocês podem colaborar para que informação preciosa, evolutiva, chegue também para outras pessoas. Aqui tem muita gente que se libertou de estados bastante sofridos através do conhecimento e das práticas que o Templo Harmonia compartilha. Então, é uma boa maneira de nós abençoarmos outras pessoas também. É dando que se recebe, não é? Então, vamos fazer parte da promoção da informação de luz na internet, né? Para que nós possamos elevar a frequência da internet. Porque assim também se muda o mundo, se melhora o mundo. E mais rápido vai da era das sombras para a era da luz. Então, pessoal, a gente colocou algumas perguntas, né, no nosso convite da live, e eu estou aqui, hoje a minha voz está um pouquinho, pegando um pouquinho, vocês me perdoem. E eu estou aqui com os meus escritos que foram entregues para nós na nossa reunião, junto com os instrutores e os filósofos do Templo Harmonia. Então, nós temos lá a pergunta, né? Se a Era de Ouro já começou, como é que eu faço para me libertar do sofrimento e da limitação? Porque nós estamos falando, a Era de Ouro vai ser uma era em que nós vamos ser retirados da linha de vida, que é a roda de Sansara, conforme Buda explicou. Nós vamos ser retirados da linha de destino, de lei de causa e efeito, de karma, e vamos ser colocados na linha de vida evolutiva. E na linha de vida evolutiva, nós vamos aprender e viver tendo condições, recebendo tudo que nós necessitamos para ampliar a nossa consciência e desenvolver os nossos dons, que são a nossa herança, porque somos seres divinos. Agora, se é assim, Maga Prisca, todo mundo fala tudo de bom que vai ser a Era de Ouro, por que é que eu ainda estou em sofrimento, em limitação, em dificuldade financeira, com doenças, com conflito nos meus relacionamentos, com conflito na minha família?
Isso é porque você está vivendo a roda de Sansara, você está vivendo a lei de causa e efeito, você está vivendo a lei do karma. Todos os sofrimentos e limitações que acontecem na nossa vida, eles estão lá porque em algum momento nós tivemos padrões de conduta que não foram evolutivos e nós maculamos energias dentro de nós e fora de nós. Por exemplo, quando nós maculamos a energia da fraternidade, pervertemos a energia, o dom da fraternidade, e ele se transforma em egoísmo. Então, aí nós expressamos o egoísmo, pervertemos esta energia, e nós é que viveremos com ela. Ela se manifestará na nossa vida e causará consequências. E assim vai ser com todos os tipos de comportamento, crenças e ações. O que nós vivemos no interno, no nosso ser interno, se reflete na nossa vida. E nós nos alimentamos do que nós produzimos. Então, todos os padrões de sofrimento, quaisquer que sejam, eles são provenientes das perversões internas que nós causamos. E aqui, quem faz o curso conosco sabe que nós, metafísicos, espiritualistas, esotéricos, cristãos, começamos a lidar de uma forma muito mais evoluída com os nossos erros. A gente não fica chorando na pia pelos nossos erros e nem ficamos nos culpando pelos nossos erros. Nós começamos a trabalhar para transformar erros em virtudes, como o Mestre Jesus chamou. Quando ele curava alguém, ele dizia, vá e não peques mais. Ele dizia, vai e não erra mais. Então, quando ele ensinou isso, ele disse que os nossos sofrimentos, quaisquer que sejam, são provenientes dos nossos erros. Então, quando nós estamos em sofrimento, nós estamos vivendo a história do reflexo do nosso erro. Ora, mas agora, mais do que nunca, eu tenho possibilidade de me transformar. Então, como é que eu saio desse padrão, desse círculo vicioso de limitação, de dificuldade, de sofrimento, para o novo padrão evolutivo da Era de Ouro? Eu me desidentifico desses padrões dessa era e me identifico com os padrões evolutivos. Eu vou fazer uma troca, que foi a troca que os avatares, os mestres, nos ensinaram e vêm nos convidando a fazer há muito tempo, não é? Então, quanto antes eu começar a expressar um padrão de conduta evolutivo, antes eu vou me libertar de todos esses padrões que não são evolutivos e que me causam dor. Padrões evolutivos não causam dor. Padrões evolutivos, eles causam alegria, felicidade e plenitude. Eles são libertadores, ok? Nessa era de ouro, que já se iniciou, eu tenho a possibilidade de me curar disso de uma forma muito mais rápida. Por quê? Porque agora a quantidade de luz divina que envolve o planeta Terra, eu nem sei quantas vezes mais está presente isso. Porque nós adentramos aquela área no universo, morada dos seres celestiais,
onde nós temos a irradiação de frequências elevadíssimas. Então, agora, a possibilidade de nós curarmos qualquer coisa em nós é muito mais rápida. Quando nós falamos de luz divina, pessoal, nós não estamos falando apenas de um clarão. Quando nós falamos de luz divina, e a era é a era da luz, a era do Espírito Santo, a era da luz divina, a era de ouro. Quando nós estamos falando de era de luz e de luz divina, nós não estamos falando de um clarão, pessoal. Quem é meio sensitivo, paranormal, quando fecha os olhos, quando medita, percebe a luz, percebe um clarão, ok. Mas o que essa luz divina traz? Essa luz divina traz todos os poderes, todas as virtudes, todas as curas, porque a luz divina é o manto divino que contém nele todos os códigos. Todos os códigos. Então, quando você recebe luz divina, você está recebendo os códigos que você precisa, as curas que você precisa, a sabedoria que você precisa para sanar, seja lá o que for. É isso o que luz divina significa, certo? É isso que nós temos que ter em mente ao contatar a luz, ao contatar as presenças divinas que irradiam luz, nós estamos recebendo tudo isso, certo? E aí nós colocamos lá, e se a Era de Ouro já começou, como posso me alinhar com a luz divina e conquistar a felicidade e a autorrealização? Licença um pouquinho, vou dar um golinho de água. Quem sabe melhor aqui. Então, como é que eu otimizo isso? Como é que eu posso me harmonizar com esta luz, com este padrão, essa elevadíssima frequência que já está na Terra? E quem não está se harmonizando com ela, nada, vocês podem reparar aí. Desculpa, as pessoas estão meio problemáticas. Dá para perceber o grau de descompasso emocional, mental, energético que está acontecendo com muitas pessoas. E por que isso está acontecendo? Porque a frequência se elevou demais e as pessoas estão sofrendo transtornos por estarem vivendo num mundo de frequência elevada e elas não elevaram as suas frequências pessoais, nem um pouquinho. Então essas pessoas passam a sofrer. E nós, como é que nós podemos fazer para usufruir, para nos alinhar com essa luz divina, arquipoderosa, que contém nela todos os códigos, e para que nós possamos conquistar a felicidade e a autorrealização que já está disponível desde agora. Mesmo que nós estejamos no início, né? Estamos acabando a Era Escura, a Kali Yuga, e estamos começando ainda. Mas nós já temos disponíveis para nós os códigos da autorrealização e da felicidade. Mas, Maga, você mesmo não fala que nós ainda estamos na purificação e que vai haver os transtornos de uma purificação? Então, a gente nas lives anteriores, pessoal, nós explicamos por que está acontecendo os transtornos, a lógica dos transtornos na purificação. Sim, pessoal, eu disse, mas mesmo nesse momento, nós podemos começar a nos alinhar para que nós possamos superar os transtornos com sabedoria, paz interior, serenidade,
E apesar dos transtornos, a gente atravessa para o outro lado. A gente pode até sair assim, meio sujinho, né? Falei para você, pessoal, rindo aqui. Falei para vocês dos acontecimentos, né, que ocorreram aqui, alguns transtornos, mas a gente vai passando e nós não ficamos feridos mortalmente. Os ferimentos podem ser leves e facilmente curados. Então, pessoal, a pergunta é: como eu posso me alinhar com a luz divina e para receber o quanto antes essa ajuda, esse equilíbrio para manifestar felicidade e autorrealização? Então, aí nós vamos nos unir, nos valer do ensinamento do nosso amadíssimo Mestre Jesus, o Cristo, quando ele nos ensinou aonde está o teu coração. Aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Então, se o teu coração está nos valores decadentes de uma era involutiva, o teu tesouro estará nessa era. Mas se o teu coração você começa a jogar todo o teu coração para os valores de uma era evolutiva, para os valores de um mundo avançado, para os valores que os avatares trouxeram para a Terra, que eram valores para nos preparar para este momento, porque nós vamos dar um salto evolutivo. Então, o teu coração ficará ali recebendo os códigos de onde você o colocar. Então, nós temos, mais uma vez vou falar, que nos desidentificar com todos os valores evolutivos caídos, que recebem esse nome valores, nem são valores. E nós temos que nos identificar com valores evoluídos, evolutivos, transcendentes, superiores, filosóficos, no verdadeiro termo, espiritualistas. Nós temos que fazer essa viagem, que o nosso coração saia de uma zona e entre num espaço evolutivo, não é? Então, para que eu possa me beneficiar do melhor que está aí acontecendo agora, eu tenho que melhorar o meu ser. Para que eu possa me beneficiar do melhor, eu tenho que fazer melhor. Do jeito que eu estou fazendo, a minha vida não está boa? Não me sinto bem? Eu podia ser mais feliz, eu podia ser feliz. Do jeito que tá, não tá legal. Não adianta você arrumar só fora. Aliás, não adianta você arrumar fora. Você tem que arrumar dentro. Quando a nossa vida não está nada boa, nós temos que arrumar dentro de nós. E quando qualquer coisa começa a acontecer fora, é porque tem algo para ajustar dentro de nós, no nosso ser, no nosso eu interno. Quando eu falo dentro de nós, não é no estômago, pulmão, intestino, não, é no nosso ser. Então, isso é um trabalho que temos que fazer. O kardecismo chama isso de reforma íntima, o taoísmo chama do equilíbrio das polaridades, da mestria, não é? Então, quando eu estou em sofrimento, em limitação, em conflito, em pobreza, em limitação financeira, em doença, eu estou
conforme o taoísmo nos ensina, eu estou, aquela mandala do yin e do yang, que tem o lado escuro, o lado claro. No lado claro tem a semente do escuro, no lado escuro tem a semente do claro. É muito lindo. Isso é tudo. Isso explica tudo. Então, o taoísmo diz, quando está prevalecendo o escuro na sua vida, é porque você tem que aumentar o claro dentro de você, não fora. E como é que eu faço para aumentar isso, Manda Prisca? Conhecimento. Você precisa abrir a sua consciência para entrar conhecimento novo. Porque só o conhecimento nos capacita para que nós possamos viver a transformação que está nos convidando naquele momento para ser recebida e se realizar em nós. Então é por isso que o conhecimento é importante e é por isso que nós estamos aqui hoje estudando um novo padrão de conduta, um padrão de conduta evolutivo, um padrão de conduta da nova humanidade. E qual é esse padrão de conduta? Que foi entregue pela hierarquia para nós, por seres de hierarquia. E aí parece que quando eles entregam uma coisa, se aquele grupo que recebe, e na verdade são vários grupos que recebem a mesma instrução, e aí eles entram, né? Como eu canso de falar, aqui o Templo Harmonia só compartilha informação que foi recebida por vários grupos. Então, se o grupo ele não é afinado, ele vai falar, nossa, que ensinamento tolinho. Então, esse padrão de conduta que nós estamos estudando hoje, ele tem esse título, ser como a semente. E é o que eu estou dizendo. Se você não é afinado com metafísica, se você não sabe lidar com a hierarquia, você vai pegar isso e vai falar, ai, que bonitinho, ai, que poético. E vai colocar na gaveta. Vai guardar na sua pasta e não vai mais fazer nada com aquilo. Mas quando você vai anos e anos numa relação com os seres de dimensões superiores, aí você vai se debruçar e você vai filosofar, você vai refletir sobre o que essa pequenina frase quer dizer. E você vai descobrir muitas coisas. Inclusive, tudo isso que você meditar a respeito vai causar transformações no seu ser. Internamente, isso vai fluir de uma forma muito profunda. Então, nesse momento, na live de hoje, nós vamos entrar em comunhão com um padrão de conduta evolutivo. Um padrão de conduta que se nós expressarmos, começarmos a expressá-lo agora, nesse agora, nós já estaremos nos capacitando para receber dádivas da Era de Ouro nesse agora. Vocês sabem que quem se capacitar primeiro vai ser precursor das dádivas da Era de Ouro. Vocês sabem disso. Então, vale a pena. Vale muito a pena. Então, um padrão de conduta da nova humanidade. Quem é a nova humanidade? Ai, Maga, será que eu sou a nova humanidade? Você se escolhe. Está nas suas mãos. Ser a nova humanidade da Era de Ouro ou ser a humanidade da Era das Sombras? Ser a nova humanidade que se autorrealiza e melhora o mundo cada vez mais, ou ser a humanidade que vive egoisticamente, apenas para crescer, estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, final de semana,
e quando tiver crises de todos os tipos, entrarem em surto porque não sabe resolver nada. Porque não tem equilíbrio e sabedoria. Então, o padrão de conduta é você que escolhe. Você se autoconvoca. Nós já falamos sobre isso também, não é? Então, o padrão de conduta da nova humanidade. Ser como a semente. E aí, nós temos uma frase, um decreto, que o nosso instrutor Trigueirinho coloca em seus livros, que tem tudo a ver com esse padrão, ser como a semente. É um decreto que muito nos ajuda a compreender e aprofundar esse padrão de conduta. Então, eu peço licença ao instrutor Trigueirinho, ele já é falecido, né? Faleceu há poucos anos, tivemos a honra de viver com ele, de estudar com ele. Ele é um dos nossos muitos instrutores, porque aqui nós somos ecléticos, né? E nós não escolhemos instrutores pela linha religiosa ou pela escola espiritual que eles trabalham, mas nós escolhemos instrutores pelo amor ao conhecimento, pelo amor à sabedoria. Então, Trigueirinho colocou assim para nós: como semente, não só romper a própria casca, mas perfurar o solo. E isso é muito profundo e muito rico. Isso é ser como a semente. E vamos filosofar a esse respeito, porque aqui mora a felicidade, aqui mora a autorrealização, aqui mora a transcendência. A semente, pessoal, ela é uma promessa. A semente é a promessa da floresta. Não é? Uma semente não guarda nela o potencial da floresta? O que vocês acham? Respondam aí. Sim ou não? Vocês acham que a semente guarda o potencial da floresta, pessoal? Nos digam aí o que vocês acham. Porque uma semente tem nela o potencial para, durante isso aí, né, Maria Aparecida? Gratidão. Para, com o passar do que nós chamamos de tempo, sim, com certeza, ela vai gerar a árvore ou a planta que ela for, ela vai gerar miríades de outras sementes ao longo da sua existência. Essas miríades de sementes vão gerar outras miríades de sementes. Então, pessoal, pensem uma coisinha tão pequenina, guarda nela o potencial de ser uma floresta. Como quando eu como, eu sempre penso nisso quando eu como uma fruta, que eu gosto muito, e eu mastigo a sementinha dela, que eu acho saborosa, e adoro sementes, e agradeço a elas, que é a melancia. Então, a gente vê lá a sementinha da melancia, e eu falo para aquela sementinha, quantas melancias você é? Que potencial você tem? Tão pequenina. Então, a semente é uma promessa de um reino gigantesco. Está tudo nela. É o potencial que ela tem. E o Mestre Jesus, ele fala muito, o potencial, isso mesmo. O Mestre Jesus fala, a Eunice colocou aqui, vocês estão fazendo os comentários, não é? O Mestre Jesus falou muito em sementes. Porque o reino, ou os reinos divinos, as dimensões, pensem nisso. Você acha que o nosso universo material pode ter começado de uma semente? É claro que tempos e tempos e tempos atrás, vocês acham que pode ter sido assim?
Foi assim. Porque o que é em cima é embaixo. É assim que é a expansão dos universos. O nosso ser, nós somos um ser humano, carregamos em nós miríades e miríades de células e moléculas. Nós somos uma semente que temos o potencial de ser um universo? Será? Ou será que a Maga Prisca toma o chá de cogumelo de novo? Será o quê, hein, pessoal? Será que essas células de hoje que habitam em nós serão seres num futuro em que nós formos um universo maior? E elas também estarão mais evoluídas? É quando você começa a pensar em semente, você começa a entender que o ser mais pequenino no universo do Altíssimo, no universo da presença divina, ele tem o potencial da realização máxima. É assim que é o universo divino. Então, o Trigueirinho colocou para nós como semente, para que essa semente conquiste o potencial máximo dela, ela há de começar dos primeiros movimentos. Como semente, não só romper a própria casca, mas perfurar o solo. Pessoal, o que seria romper a própria casca? A semente está lá no fundo na terra e ela tem uma casquinha. E dentro daquela casquinha tem a semente propriamente dita. Uma parte mais molinha, viva, orgânica e não é sequinha que nem a casca, nem dura que nem a casca. Ali tem o germe da semente, né? E aí, a semente, para ela conseguir fazer o primeiro movimento, ela vai ter que romper essa casca. E aquele brotinho vai despontar para fora da casca, ainda dentro da terra. O que seria isso se eu tenho que ser como semente? O que a hierarquia quis dizer? Eu não estou entendendo, eu não tenho casca. Será que não temos casca? A nossa casca é esse casulo no qual nós nos colocamos dos nossos padrões, das nossas crenças, das nossas axiologias, o conjunto dos nossos defeitinhos, o conjunto de tudo que nós somos. Forma um cascão aqui, o nosso aura. E aí a hierarquia está nos comparando e dizendo, você vai ter que romper essa casca. A casca também, ela pode se referir ao modo como eu enxergo o mundo, o modo como eu enxergo tudo. Porque a semente, enquanto ela está dentro dessa parte, dessa casca mais dura, pessoal, ela faz ideia da terra lá fora, de outro padrão, além daquilo que ela, no qual ela está contida? Não. Só que ela começa a sentir um chamado. Ela começa a não ficar mais confortável lá. Ela quer mais. E no que ela quer mais, ela vai sair. Ela vai fazer o primeiro movimento de sair do primeiro casulo, da primeira condição que a contém, para conhecer um outro nível de realidade. É por isso que a hierarquia usou esse exemplo para nos elucidar e nos ensinar. É preciso que você se mexa, criatura humana. Saia dessa condição na qual você se encontra. Reflete que não é só porque você acredita que é assim. Pode não ser exatamente assim.
Começa a se mexer, começa a pensar, começa a olhar a história de um lado, a história do outro, começa a filosofar. Você vai romper o seu primeiro cascão. Uma condição que te limita. Você está sofrendo, é porque você já está meio grandinho, meio amadurecido para estar preso num cascão de limitação. Que é o que nós falamos agora há pouco. Se estamos sofrendo, é porque estamos expressando um padrão de conduta que não está ideal. É a casca da semente. Já podemos sair daquela condição. A semente, quando ela tem maturidade, ela começa a romper a casca. E nós, quando vamos tendo maturidade, vamos fazer um movimento de romper essa casca psíquica que nos contém, melhorar isso, vamos nos expandir. E aí aquele brotinho sai e sente a terra. Mas aqui a hierarquia falou para nós, como semente, não só romper a própria casca. Puxa, agora eu fiz esse movimento, que beleza, estou me transformando, estou mudando a minha psique, estou mudando minhas crenças, meus padrões, estou melhorando, viu? Eu estou controlando os meus impulsos egóicos, os meus impulsos de ciúme. Aí sabe o que vai acontecer? A sua vida vai dar uma melhorada. Ai, vai dar uma melhorada. Tem um monte de gente aí que é prova disso. Todos nós. No primeiro impulso, quando a gente rompe a nossa casca, melhora o nosso padrão, começa a enxergar o mundo de outra forma, a fazer diferente, dá uma bela melhorada. Aí depois, a gente não tá feliz de novo. Ai, mas eu tava tão bem, mas agora eu tô aqui no solo, mas repara, o brotinho tá no solo, ainda lá dentro do solo. Mas o brotinho começa a sentir um chamado para cima. Parece que, mais indo para cima do solo, tem camadas de terra, a mãe terra, parece que está mais quentinho, mais gostoso. Mesmo a terra sendo escura, eu tô percebendo que tem luz além dela. E eu começo a sentir esse chamado. O que é perfurar o solo? É você começar a projetar sua consciência para níveis de realidade superiores. Então você quebrou a casca, foi ótimo, mas aí você vai querer mais. E quem se acomoda fez esse movimento, esse primeiro movimento, e daí se acomoda, ele vai sofrer depois, porque não está ideal. Porque faz parte da natureza do ser estelar semente romper o solo, encontrar um outro nível de realidade, crescer, florescer e virar floresta. É o destino do ser divino. A semente é ser divino, nós somos seres divinos e todos os seres vivos são. E ser como semente não é só para o reino humano e nem só para a semente do reino vegetal, mas para todos os reinos. Faz parte do nosso movimento de seres divinos. E a nossa autorrealização, a nossa felicidade, ela depende desse estado de romper a casca, perfurar o solo, encontrar a luz lá fora, encontrar outros níveis de realidade, crescer, florescer, e isso é o multiplicar. Multiplicar é expandir, é evoluir, é dar seus frutos, é colaborar para que uma floresta pequenininha se transforme numa floresta majestosa, gigantesca,
carregada de perfume, de aromas, de cores, de frutos e de tudo de bom. Isso é o frutificar. Isso é o dar frutos. Quando você pensa que dar frutos é apenas multiplicar a nível físico, você está limitando a metafísica que os mestres ensinam. Então, nós temos que entender que enquanto nós não estamos expressando esse padrão de conduta, nós não estamos expressando o nosso destino. Porque o nosso destino é isso, porque nós somos seres divinos. Nós temos destino, destino divino. E quando nós aceitamos ficar na casca, a semente aceita ficar dentro da casca, porque ela não quer sair, porque ela tem medo, porque ela é apegada nas crenças dela, porque ela acredita em tudo que a mídia fala para ela, então ela não quer se mexer. Pode ser por tanta coisa, gente. Porque os pais dela ensinaram assim, então ela não vai mudar. Porque ela sempre seguiu aquela religião, então ela não vai mudar. Que pena, né? Porque a vida é mudança. Você passar de um caminho para outro não é errado. É a aventura da evolução. Triste de quem fica 100 anos sempre no mesmo lugar, né? Então, nós fomos criados para sair da casca, para perfurar o solo e para nos tornarmos florestas. Quando nós não estamos fazendo isso, nós vamos pagar o preço. Porque nós não estamos nos expressando. E nós não vamos pagar o preço porque Deus vai nos castigar. Não, não. É porque nós vamos estar fora da lei evolutiva. E aí nós vamos ficar aprisionados num contexto, que é o que aconteceu conosco aqui. Ficamos aprisionados numa limitação, e depois isso foi crescendo, crescendo, todo mundo aprisionado nas cascas, sem encontrar a felicidade. Então, Jesus, ele falou muitas vezes de sementes, e nós trouxemos aqui apenas 3 momentos em que ele falou. Ele falou na parábola do semeador, ele falou a sementeira crescer, onde ele vai explicar isso que nós acabamos de falar, de uma forma curtinha, tão curtinha, como é dado aos avatares fazer, né? Eles falam, quando eles falam as sentenças mais pequeninas, é ali que tem os universos contidos. E ele fala também, nós pegamos a semente de mostarda, que Jesus falou que é a semente mais pequenina, uma das mais pequeninas. No Oriente Médio, né, a mostarda, o arbusto da mostarda é diferente do que nós conhecemos aqui nas Américas. Ele é um arbusto grande. É um arbusto tão grande que os pássaros vêm morar nesse arbusto. É um arbusto muito aconchegante. Ele tem uma sombra muito boa, ele tem onde os pássaros se abrigarem. E ele é uma sementinha de nada, a menor das sementes. Então o Mestre Jesus fala, o reino dos céus é como a semente de mostarda, que ela dá um arbusto muito grande, e que vai gerar muitas outras sementes, e que vai gerar uma floresta de arvoredos de mostarda, onde os pássaros vivem felizes, fazendo seus ninhos, e vivem da sombra agradável e benfazeja dessa mostarda, dessa planta. Então, o mestre poeticamente está nos dizendo do nosso potencial. Nós somos pequeninos. Não importa quão pequeno é o ser, ele é divino. Então, o potencial dele é ser universos estelares.
E também tem a parábola do semeador, conforme falei, quando ele conta o semeador, eu trouxe aqui para não... É bem curtinha, me permita, mas para eu não falar nada errado. Mestre Jesus fala: eis que saiu um semeador a lançar a semente. E ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada pelos pés. E comeram-na as aves do céu. Outra parte das sementes caiu em solo pedregoso. Mas, depois de nascer, foi crestada pelo sol e secou por falta de umidade. Outra ainda caiu no meio de espinhos, e os espinhos cresceram à porfia e sufocaram a semente, e ela não deu fruto. Outra, enfim, caiu em terra boa, nasceu, cresceu e deu fruto de 30, de 60 e de 100 por um. E aí Jesus está falando na linguagem dos agricultores, porque ele sempre usava a linguagem, né, do que ele estava exemplificando, o modo deles falarem, o nosso modo de falar. E ele aqui exemplifica como que se multiplicou, sem parar. É exponencial que fala, né? Vou ler aqui, exponencial. É isso? Então, essa parábola, ela fala das intempéries que as sementes podem viver. Tem semente que cai à beira do caminho. Ou seja, ela não cai num caminho bom. Ela não cai num solo fértil. Ela fica num caminho onde pés passam e pisam e esmagam. E ela vai sofrer isso. Mas essa semente que caiu à beira do caminho está na condição karmática que nós falamos da lei de causa e efeito. Ela já caiu ali porque ela tem um karma. E a gente pode transformar isso pensando em nós como sementes. Então, os pés pisarem essa semente significam os poderes deste mundo não permitindo que sementes tenham uma boa vida para frutificar. Eles deixam sempre aquele caminho raso e difícil, onde esses seres vão ser esmagados pelos poderosos do mundo. E pelas aves do céu que vão vir comê-las, não vão permitir que elas tenham vida de semente, mas elas vão servir de alimento para outros seres. Ou seja, vão roubar a nossa energia e impedir que tenhamos vida de semente, que é o nosso direito divino. Então, eu, como semente, eu tenho que começar a querer exigir um solo propício para mim. E quando eu começo a querer isso, a presença divina vai me dar. Ela vai me tirar de uma condição mais difícil e vai me colocar numa condição melhor. Mas eu tenho que querer e tenho que fazer esforço para conquistar isso. A outra parte da semente caiu em solo pedregoso. Ela até nasceu, mas aí o sol castigou, ela não tinha raízes profundas, a terra era dura, era pedregosa. O que significa isso? A pessoa que é pedregosa, ela não é fértil, ela é rasa, ela é dura, pedregosa. É difícil a semente encontrar a sua realização se você não cuida bem do seu solo, se você é pedra, se você é uma pessoa dura, se você é uma pessoa seca, você tem que transformar-se para que o seu dom possa florescer. E a outra parte ainda caiu no meio de espinhos. E aí ela foi sufocada pelos espinhos. O que pode significar isso? Porque o Mestre Jesus explica essa parábola para os discípulos.
Os espinhos, eles são os nossos defeitos. Os espinhos é quando um ser, ele tem tanta coisa que não tem como uma nova vida nascer. A semente, o seu potencial divino não consegue se expressar. Porque ele tem muito espinhos, ele é arrogante, voluntarioso, todas as coisas que impedem de o seu lado luz se expressar, de a sua semente despontar. Então, Mestre Jesus, nessa parábola, ele dá essas várias condições da vida da semente. Mas aqui a hierarquia passou para nós, que nós temos que ser semente que rompe a casca e perfura o solo. A semente que vence todos esses aspectos. Certo? Falei bastante. Agora vamos parar e estaremos à disposição para as vossas perguntas. Para quem perguntar, tá ao contrário aí, né? O livro Jesus Nazareno, do nosso filósofo brasileiro, Huberto Roden. Ele é um dos nossos instrutores. É preciso resgatar os livros de Huberto Roden, maravilhosos. E ele tem a coleção Jesus Nazareno. Tá bem? Onde ele dá também explicações muito belas, né? Tem até um poema, vocês me permitem ler? Bem curtinho, que ele escreveu aqui sobre o semeador. Eu posso ler, pessoal? É curtinho, não vai ser chato, não. Muito lindo o que ele escreveu. Ao campo, em manhã ridente, dirigiu-se o semeador, caminhando indiferente pelos gramados em flor. Do saco que a mão levava, caíam-lhe os grãos à toa, que ele nunca examinava se a terra era má ou boa. Ora em torrão pedregoso, ora da estrada à beira, ora em silvedo espinhoso, depois em fecunda leira. E seguiu e foi andando pelos campos que encontrou, sempre, sempre semeando, até que o saco esvaziou. Que sucedeu? A semente que entre pedras foi cair, nasceu, viveu curtamente e secou sem produzir. A que à beira dos caminhos desamparada ficou, comeram-na os passarinhos, nem ao menos germinou. Cresceu fraquinha, enfesada, a do meio do espinhal, mas das silvas apertada veio a morrer afinal. Só a última, a ditosa, que em bom terreno caiu, vingou, bela, vigorosa, e frutos bons produziu. Lindo, né? Huberto Roden, nosso filósofo brasileiro, que criou uma linha de filosofia chamada filosofia universica, uma filosofia ligada à ciência espiritual. E o semeador quem é, pessoal? Quem vocês acham que Jesus, quando contou a parábola do semeador, quem que vocês acham que é o semeador? O semeador, no caso, quando o Mestre Jesus estava nos ensinando, era ele próprio, né? Era ele próprio semeando. E no caso da parábola dele, a gente também pode entender que o solo somos nós. E as sementes eram o conhecimento que ele estava nos dando, para que nós fizéssemos esse trabalho evolutivo. Então, tem solo duro, tem solo seco,
tem solo raso, né? E o bom solo é aquele ser que recebeu, acolheu as sementes da informação evolutiva e aí produziu muito, né? Também pode ser interpretado dessa forma a parábola que o Mestre Jesus nos ensinou. E agora vamos, então, trabalhar aqui com as perguntas de vocês. Fernanda Queiroz, boa noite, trabalhadora da luz. Maga, estou fazendo a oração da live interna da sexta-feira passada, todos os dias. Estou encantada com o poder desta oração. Não é, Fernanda? Então, você está entrando no universo e no poder dessa oração. Então, no conclave da hierarquia deste ano, que aconteceu em 8 de agosto, a hierarquia resgata essa oração com algumas modificações para ela se adequar ao momento atual. E nós fomos um dos grupos operativos, que é assim que nós nos chamamos, né? Porque estamos trabalhando com hierarquia, trabalhando com informações evolutivas. Tivemos a grande graça de receber essa oração para trabalharmos com ela. E olha aí a Fernanda sentindo que é essa oração. É transcendente, né? Gratidão, Fernanda, por compartilhar conosco. Gratidão. Isabel Murta, boa noite, trabalhadora da luz. Isabel Murta. Ser como a semente é querer abandonar a escuridão da ignorância e se abrir para a luz do conhecimento. Muito lindo. Da doação, da fraternidade e despertar para uma árvore majestosa com as demais e ser floresta. Ai, que lindo. Até emociona. A boa semente desperta do leito de um solo fértil da Mãe Gaia e é regada, que lindo, pela chuva do amor divino. Eu tô tão emocionada esses dias, né? Porque eu sinto a energia de vocês. Sejamos sementes de amor. Gratidão, Isabel. Que lindeza. Gratidão, gratidão. Vocês me perdoem minha emoção. Ultimamente eu ando assim, sentindo muitas energias de transcendência e vocês tocam, né? Gratidão. E aí nós temos a Luísa Carvalho. Boa noite, Luísa. Essa semana eu me peguei falando sobre a semente, olha só, refletindo sobre força interna nossa é como a semente, um potencial que tem que aflorar e semear esse potencial. Olha só, você já estava recebendo as informações do trabalho, não é? Porque já está afinada com o trabalho. Porque isso aqui não é apenas conhecimento, pessoal. Isso aqui é trabalho, isso aqui é transformação, isso aqui é cura, isso aqui é comunhão com esferas superiores. E olha aí a Luísa falando para nós que ela já estava afinada com o trabalho que já estava acontecendo. Não é? Olha que especial, Luísa. Semente é a força interna do Criador. Querida Maga Prisca, parece que eu assisti essa sua fala antecipada. É isso que eu estou dizendo. Parece que ouço tudo, é fantástico, meu Deus. Onde eu fui, só tenho que agradecer aos amigos espirituais. Gratidão. E nós agradecemos a você por ser uma trabalhadora da luz e estar abençoando o planeta e as consciências. E é isso mesmo, como você está coligada com a egrégora espiritual divina do Templo Harmonia, você fica recebendo, o trabalho está acontecendo a níveis internos. E aí a gente já está em comunhão com ele, já está realizando. Quando a gente faz aqui na matéria é porque já aconteceu, né? Já está acontecendo. Você é a prova disso. Gratidão imensa.
Renata Bastos, boa noite, Renata. Belo dia para essa live. Olha, a Renata trouxe aqui para nós do calendário Maia. Hoje é Kim Semente Solar Amarela. E olha aqui o amarelo atrás da gente, né? Aqui na nossa árvore, né? Que germinou. Tom solar é o tom da intenção. Olha aí. Da onda do guerreiro. Inteligência, coragem e ousadia. Renata Bastos, terapeuta, trabalha, né, com mapa numerológico, trabalha com o calendário Maia, nos trazendo essa informação tão interessante. Renata, veja só, né? Esse decreto, esse padrão de conduta da nova humanidade é um decreto do primeiro raio, né? Do raio azul, vontade e poder do Elmório. Olha, tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Então, aqui, olha, tom solar da intenção, vontade, intenção. Porque para você ser semente, quebrar a casca e perfurar o solo, você vai exercer vontade e poder. É por esse raio que tudo se inicia. E é a intenção, né? Da onda do guerreiro, que é o próprio Elmória, né? As várias encarnações dele, inclusive, como guerreiro, inteligência, coragem e ousadia. Gratidão, Renata. Gratidão. Marcos Oliveira, boa noite, Marcos. Olha aí, temos heróis aqui também, trabalhador da luz. Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e aos deuses. Gratidão, Marcos. Conhece-te a ti mesmo. Não só você, homem, não é apenas o aspecto físico, né? Como o Marcos colocou aqui. Gratidão, Marcos. E a Fernanda colocou para nós. Maga, o mito da caverna desenha bem este entendimento. Perfeito. Desenha bem. Porque lá todo mundo acorrentado na caverna, vendo as sombras, achando que aquilo era real, é quando nós estamos dentro da casca. Né, Fernanda? Isso mesmo. E aí um carinha lá, o guerreiro, o herói, né? Começa a exercer aqui os atributos que a Renata colocou para nós, e ele vai romper as correntes e vai sair para a luz. É isso aí. Perfeito, Fernanda. Gratidão. E a Kelly, boa noite, Kelly. Boa noite, trabalhadora da luz também, todos vocês, né? Ela colocou aqui para nós. Sou prova. Muda de estágio, a vida muda, depois pede mais, conforta, desconforta, parece não ter fim, pois dá para sentir um movimento constante. Mas esse movimento é bom e faz sentido. Ai, Kelly, que perfeito que você colocou aqui. Eu vou ler de novo de uma outra forma, mais apropriada. Eu sou prova. Ela está falando daquilo que eu disse, né? Você sai da casca e você fala, nossa, fiz o trabalho, agora estou na terra, estou no solo, oba, é aqui, me achei. Aí depois você, não é aqui. Eu estou sentindo um calorzinho aqui para cima, quase vislumbro uma claridade, o que mais que tem? Então ela colocou muito bonito aqui. Eu sou prova. Muda de estágio, a vida muda, depois pede mais. Conforta, desconforta. Parece não ter fim, pois dá para sentir o movimento constante. Mas esse movimento é bom e faz sentido. É isso aí. Porque quando você começa a amar o movimento evolutivo, aí você não vive mais sem ele.
você sempre vai querer o próximo estágio. E ele sempre vai ser mais feliz. É isso aí. E a Eunice Brandão, boa noite, Eunice. Que legal, gosto muito do Humberto Roden. Gosta, Eunice? Eu também. Apesar de ele ter um linguajar, né? Como que a gente vai chamar o linguajar dele? Rebuscado. Moriarty leu o Humberto Roden, a gente estuda, né? A gente tem reuniões de estudo aqui, a gente usa vários instrutores e vários falam, mas que linguagem rebuscada? Mas eu amo, né? Como ele coloca, né? E você também gosta. Ele é muito profundo, elevadíssimo no modo de interpretar, né? Fica aí um presente para vocês que gostam de autores novos. E a Maria Aparecida, boa noite, templária, trabalhadora da luz, todos vocês tão especiais, boa noite, Maria. Maga, quando a semente quer dar frutos, não se perde. Isso, linda, que perfeito! Que perfeito! É tão gostoso compartilhar com vocês. Quando a semente quer dar frutos, ela não se perde. Porque daí ela já está alinhada com a íntima essência dela, o propósito dela, né? Gratidão, Maria. E a Alice Fernandes, boa noite, Alice. O trabalhador da luz precisa sair da casca para não morrer sufocado. É isso aí. Porque a casca vai ser boa lá no comecinho, né, Alice? No comecinho, para acolher a semente, proteger a semente, para a semente começar ali, a casca é um momento importantíssimo. Mas se o trabalhador continuar ali, realmente a casca vai se tornar um malefício, porque ele tem que ir para a transcendência. É muito especial, gratidão. Carol Motim, boa noite. Na minha busca de visão dos 13 dias e noites, recebi essa mensagem de que somos sementes. Olha aí, todo mundo sendo alinhado. E que somos semente boa. Durante vários dias me vinha uma canção que diz assim: eu vim do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa, nutriu meu corpo, me encheu de bênçãos, sou plantadora de semente boa. Ai, que lindo! Hoje vocês estão assim, né? Poderosíssimas. Gratidão, gratidão, Carol. E a Nara Carvalho, boa noite, Nara. Há um hino que fala: quem planta, colhe. Colhe tudo o que plantou. Vamos plantar sempre a semente do amor. A sementeira está dentro do seu pensamento. Semente boa ou ruim se planta a todo momento. Gratidão. Filosofia pura com todos vocês hoje. Suzana Moura, boa noite, Suzana. Para que nossa semente brote e floresça, precisamos estar em comunidade fecunda de conhecimento, como o Templo Harmonia. Gratidão, Suzana. O Templo Harmonia é um dos solos sagrados, né? É um dos locais onde o solo vai receber a chuva de bênçãos que vocês descreveram aí e a luz divina do sol divino que vai aquecer e preparar. E onde nós também estamos lá como sementes, né? Rompendo o solo, mas temos ali a luz da hierarquia, dos anjos, dos irmãos das dimensões superiores, da família divina, da família de luz, iluminando e aquecendo esse sol, nos chamando, né? Então, realmente, como nós sempre dizemos, é muito propício você estar coligado com uma escola, uma comunidade evolutiva.
É diferente de você ser uma sementinha solta aí em qualquer lugar. É outra história. Gratidão, Suzana. Como instrutora que é, a Suzana sabe percepcionar isso, a importância disso, né? Diene Lima, boa noite, Diene. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. O verbo pode ser interpretado como o desejo, a intenção, Maga. A intenção, sim. Desejo, essa palavra, ela tem umas nuances que às vezes é melhor não colocar, né? Quando a gente está falando de coisas elevadíssimas. O verbo é a vontade, é a expressão do Criador. O verbo era Deus, ele próprio era o todo, ele próprio era a intenção, tudo que havia. O verbo estava com ele. E aí o que o verbo faz? Irradia um som, irradia a vontade, e aí tudo começa a acontecer. Uma linguagem altamente metafísica, uma ciência avançadíssima, que João Evangelista vai expressar no primeiro capítulo do seu Evangelho, nas primeiras linhas. Ele que era um entendido, que foi arrebatado até o sétimo céu, até a sétima dimensão. Então ele entendia como se construíam universos. E ele aí está falando para a gente de frequência, de som divino. Então ele está falando que no primeiro momento tudo era Deus. Ele era a semente, né? E aí tudo sai dele. E miríades de sementes passam a existir. Mas é a intenção. É o primeiro raio, vontade, o primeiro movimento. Tá certo? Gratidão, Diane. Ramani. Boa noite, Ramani. Querida Maga Prisca, essa vida toda, esse potencial divino de ser floresta, vida abundante, próspera e amorosa. É o que nos faz intuir ou sentir aquela saudade de algo. Mesmo sem lembrarmos do que é, porque você sabe do seu potencial. A sua consciência divina sabe. E você aqui com a sua mente percepciona isso. Porque aqui a sua mente está aprisionada, contida numa frequência que a gente pode até chamar de casca, que está impedindo a gente. É difícil e você sabe que você é floresta. Que você não nasceu para ficar assim, como está aqui. Você não é semente cascuda. Então, você sente a transcendência que você é. Você sabe disso. Sempre tive esse sentimento de desconforto, de precisar expandir, crescer, e o alívio quando avançava e depois de um tempo, de novo. Mas hoje sinto o prazer de todas as etapas do incômodo e do crescer. Isso, quando nós entendemos o nosso destino como seres divinos, nós não enxergamos mais desconfortos. Nós interpretamos como possibilidades. E a Ramani colocou isso aqui lindamente. Gratidão. Célia Arissa, boa noite, Célia. Maravilhosa live hoje, Maga. Gratidão. Me sinto uma sementinha quase saindo do solo. Ah, eu acho que sim, né? E as aulas do Com Harmonia, do Templo Harmonia, funcionam como água no meu ser semente, dando força para sair para a luz. Gratidão, Célia.
É isso aí. E como sementes divinas que somos, seres, espíritos divinos, sementes estelares em viagem evolutiva, é nossa obrigação buscar solo fértil. É nossa obrigação evolutiva cuidar para que essa semente desponte, quebre a casca, rompa a casca, perfure o solo. É nossa obrigação. Não vai acontecer sem querer, não, é nossa responsabilidade, porque nós somos seres evolutivos. Nós temos que buscar recursos para o nosso potencial germinar. E como o Mestre Jesus falou na parábola, de um fruto dar 30, dar 60, dar 100, dar 1000, a nossa tarefa é a expressão, como a Amanda falou. Como vocês estão falando lindamente aqui. A nossa tarefa é a expressão. A nossa tarefa é dar frutos, como vocês falaram. Então, a nossa responsabilidade é encontrar solo fértil. Então, a gente vai para uma escola, vai para um caminho, ele é bom por muito tempo, ele nos ajuda muito, mas depois a gente quer mais. Daí a gente vai para outro, aí a gente aprende, aí ele entregou mais. Aí depois a gente quer mais, como vocês estão falando aqui. Então, a Célia contando que nesse nosso momento o Templo Harmonia está nos entregando luz, água, informações que estão possibilitando o nosso germinar evolutivo. Gratidão, Célia, gratidão. Ana da Almeida, boa noite, Ana, nossa psicóloga, psicoterapeuta. Ser semente, romper-se, fecundar-se, tudo de dentro. A vida está dentro e toca o externo de forma delicada, frágil, que vira floresta. A nossa poeta, Ana da Almeida. Que lindo, gratidão, gratidão. E o Marcos colocou aqui para nós. Boa noite, queridos irmãos. Vi uma frase essa semana e parece que estava em sintonia com a live, que diz: ao criar cada átomo semente, o Criador disse: ide e multiplicai-vos, povoem planetas, estrelas e galáxias, mas vos deixo um pedido: semeiem sempre em terra fértil. Que bonito, né? Que lindo. Gratidão, Marcos. Olha como todos nós afinados, né, com essa instrução que veio para nós trabalharmos, e isso que nós estamos estudando hoje, nós vamos trabalhar metafisicamente na live interna da próxima sexta-feira. Nós vamos unir a instrução que estudamos na live interna passada, onde recebemos esta oração que a Fernanda compartilhou conosco, e vamos unir esse padrão de conduta da nova humanidade. Nós vamos começar a construir o nosso livro de padrão de conduta da nova humanidade, com todos os decretos que temos que trabalhar. Esse aqui, a gente já tinha feito um, mas a gente vai fazer novamente. Esse vai ser o primeiro no novo método. Então, a semana que vem nós vamos trabalhar. Mas veja como todos nós estamos sendo envolvidos com essa informação, né? Isso é muito especial. Marilda Aparecida, boa noite, Marilda. Maga, as lives abertas dinamizam os totens? Com certeza. Com certeza. Nas lives abertas, a egrégora espiritual do Templo Harmonia está trabalhando no lar de cada um de nós. E é uma egrégora, hein? Onde tiver totem, vai ser ativado. Tá bem, pessoal? Os totens são as nossas obras artísticas, pessoal,
que contém uma antena de radiestesia ligada às ressonâncias das máquinas de frequência do Templo Harmonia. Então, além de serem obras de artes, elas também captam frequências. E aí, falando nisso, o Moriarty colocou aqui a nova arte em azulejo, que nos pediram para fazer esse, lindíssimo, que eu já tinha, mas uma irmã nos pediu, e aí já foi colocado também na loja da Arcádia. O Moriarty coloca depois o endereço aí para vocês. Então, é mais uma peça que tem o QR Code, que, além de você ter a peça artística, você tem o QR Code que você faz a leitura e vai para a frequência, tá bem? A frequência terapêutica relacionada a isso. E eu vou mostrar aqui só para vocês verem como é que eu tenho aqui, porque no nosso primeiro ritual, né, tem lá, deixa eu ver se vai ficar certo. Tem lá eles dois, não é? No primeiro ritual. No primeiro ritual do curso Cristianismo Iniciático, nós trabalhamos com essas duas imagens de poder, não é? Então, aqui nós fizemos assim. E ficou muito lindo, né? Então, aqui tem o QR Code com a frequência crística e o QR Code com a música de Mestra Maria Madalena, tá bem? Só para aproveitar que você falou de totem, e tá aqui na minha mesa, eles dois se inspirando, os dois mestres. Então, eu quis falar também porque colocamos lá na loja Arcádia, tá bem? Que é uma das lojas que representa os trabalhos do Templo Harmonia na parte artística, né? E só para falar também, na loja Terapias com Harmonia, tem os totens dos anjos. Nesse momento não estou com nenhum aqui para mostrar, mas tem os totens dos anjos. E existe o trabalho para você saber do seu totem, do seu anjo, tudo direitinho. E agora vou aproveitar o intervalo para beber água. Eunice Brandão. Agora é aquele momento que eu já não sei mais para quem eu falei boa noite. Então, eu vou falar boa noite, Eunice. Me lembrei do Jung. Abre aspas. Qualquer árvore que queira tocar os céus precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. Uau! Tinha que ser ele, né? Ele era intenso. Mas é isso. Você tem que ter a mestria de saber ter os pés ali. Você vivenciou a dificuldade, a ignorância, a mentira, tudo que o inferno coloca, e o inferno coloca na nossa vida aqui. É aqui que é. Isso que é o despertar. Isso aqui tem a narrativa e a vivência dos códigos infernais. É você estar bem firme nisso e conseguir crescer. Traquejado, venceu isso, né? Gratidão, Eunice. E a Kelly me colocou aqui para nós. Essa semana fiz uma reflexão para um grupo usando a semente da rosa do deserto como exemplo. Uau! Pessoal, nós estamos muito afinados, hein, como grupo de trabalhadores. Que alegria, né? Morgana, boa noite, Morgana. Que live, uau! Gratidão por tanto, Maga Prisca. Agradeço aos nossos instrutores tão especiais. Gratidão a vocês que estão transformando essa live maravilhosa. Gratidão. Ramani colocou, acho que caí num solo meio pedras espinhos. Todos nós.
Levei muitas pisadas, todos nós. Mas creio que grudei nos pés dos que passaram e peguei carona até solo fértil. Sei que vivo um milagre todo dia. Gratidão por estar aqui. Os exemplos que a Ramani dá, né, pessoal, são muito maravilhosos. Olha só, Ramani, quando você... Lembra que eu falei? Está à beira do caminho, e se você começar a querer estar num lugar melhor, você vai ser transportado para um lugar melhor. Mesmo que seja num sapato até daquele que te pisou. Mas você vai, porque quem te leva não é o sapato dele, é a presença divina. É a presença divina. Ela usa o que ela quiser para te colocar no solo fértil. A presença divina pode tudo. Então, quando aquela semente fala, caramba, cansei, não gosto mais desse solo no qual estou, e começa a fazer um esforço da transcendência, a presença divina vai te transportar. E como o Moriarty está colocando aqui, os pés, eles podem ser de quem for, mas quem está conduzindo naquele momento para você é o Mestre Jesus. Né? Muito especial isso. E a Ivone, boa noite, Ivone. Trabalhadora da Luz Poderosa. Ela quis colocar aqui o que Trigueirinho ensinou muito para nós. O Brasil oculta a semente. Gente, até me arrepiei. Trigueirinho falava muito isso para nós. O que quer dizer isso? A semente da nova raça, aqui tem os códigos do Brasil. E aí a gente vai entendendo isso com o tempo, né? O Brasil oculta a semente da nova era, da nova raça. Gratidão, Ivone, por nos lembrar disso. Maria de Lourdes, boa noite, Maria de Lourdes. Gratidão por me tornar cada dia uma semente que está se tornando uma árvore frutífera. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos por você estar na jornada, expressando seus potenciais e nos abençoando. Abençoando o seu grupo de trabalho, a sua ciranda de amigos e todos nós juntos abençoando o planeta. Gratidão imensa. Eunice Brandão. Perfurar o solo me parece o ancoramento na terra. Em Gaia, com a ajuda dos 4 elementos, floresce sua árvore da vida. Perfeito. É uma maneira de ver corretíssima. Olha, uma frase que a hierarquia nos entrega, ela é para nós ficarmos refletindo, filosofando e anotando tudo. Vocês que são templários, vocês e nós aqui, nós trocamos informações preciosas, informações de poder. Vamos anotar. Eu vou anotar tudo o que vocês falaram. Tudo. Porque vocês colocaram de uma forma tão linda que eu vou pegar o meu caderno de Templária, o meu caderno do Templo Harmonia, e eu vou anotar tudo que vocês colocaram aqui. Porque eu amo isso. Eu amo ter aquele manancial. E aí eu fico refletindo. E eu viajo. E quando a gente reflete, quando a gente começa a meditar nisso, a gente entra numa frequência, num espaço-tempo diferenciado, onde a hierarquia também começa a passar mais para nós. E aí tudo vai ampliando cada vez mais. Gratidão a todos vocês. Aqui a Diane colocou para nós, né? Puxa, amada, conte-nos mais sobre isso. O Brasil guarda a semente, né?
O Brasil guarda a semente da nova era. Eu falei para vocês em lives anteriores, agora algumas foram internas, né? Algumas foram internas porque foram informações passadas somente para quem está comprometido com a senda iniciática. Mas está lá nos módulos, no módulo 42, porque o curso Cristianismo Iniciático, ele tem os módulos que nós pedimos para vocês fazerem em sequência, né? Mas o módulo 42, e aí fica a informação para os novatos, é ótimo estar falando isso. O módulo 42, ele é o módulo das lives. Então, esse módulo você pode ver a qualquer hora. Não precisa ser na sequência dos outros. Então, você vai vendo os módulos na sequência, mas de vez em quando você abre o módulo 42 e vai vendo aquelas lives que estão lá. Lembra que tem uma live lá que a gente fala do Brasil? E a gente fala das letras do Brasil e no que as letras se transformam, e que a gente falou da missão do Brasil? Nesse novo momento, nesse momento de transformação planetária, e nós estamos no Brasil. E o Brasil tem trabalhadores da luz muito poderosos. Isso não é para nos envaidecer, porque nós não estamos fazendo nada além da obrigação e ainda estamos aquém do que poderíamos estar. Tudo bem, mas comparado com outras nações, nós temos aqui um diferencial. São muitas as religiões e em todas elas tem trabalhadores preciosos, certo? E lembra daquilo, você lembra, Diane, da live que nós falamos? Eu não quero que coloque aí o nome, porque aquilo foi uma live interna para quem é comprometido com a senda. Então, aquela outra nação que num outro momento evolutivo teve um papel evolutivo, de salto evolutivo, agora o salto evolutivo é o Brasil, que desencadeia um processo. Tem outras nações que vão desencadear também alguns, mas o Brasil tem aquela importância daquele nome lá que a gente deu. Ele guarda a semente, olha só. Ele vai ser o agente transformador de várias situações. Ela lembra, ela colocou aqui que ela lembra. Então, o Brasil guarda a semente, porque o que é uma semente? É uma promessa de nova vida. Então, no Brasil é guardado a promessa da nova vida. Vou falar uma dica maior. Quer, Diane, que eu fale uma coisa mais diferentona aí? No Brasil, eu já falei para vocês que tem mais de um centro planetário, mais de um centro intraterreno, né? Falamos já disso? Temos Mirnajad, temos Ibês, e Mistliclan pega um pedaço aqui da nossa floresta. Em Ibês, eu já falei para vocês, em Ibês temos lá conta, né? Temos lá o Adão Cadmo, o Adão, antes da queda. Os códigos todos, sem o corpo perfeito, os corpos perfeitos, divinos, com o potencial, sem ter sido profanado, sem ter sido pervertido. Isso que nós vamos conquistar novamente. A nossa essência original, que se manifestou primeiro no seu ápice em Israel, com Maria e Jesus, resgataram todo o poder adâmico, todo o poder dos corpos adâmicos, não é? E onde que nós temos isso guardado? Qual é a hierarquia que guarda isso?
E aonde essa hierarquia tem isso? No planeta. Qual é o centro planetário que guarda os apetrechos divinos que estão muito protegidos? É no Brasil. Então, também por isso guarda a semente. Então, nós temos uma tarefa. Nós temos que honrar a nossa tarefa. Nós temos que ter comportamento de semente evolutiva, estelar e divina, porque a nossa tarefa é grande. Mas também os benefícios, a felicidade, a autorrealização, nós vamos sentir primeiro. Isso é muito bom. E aqui a Ivone colocou para nós, ó, a instrutora que ela também é. O Brasil enviará missionários para outros países com as sementes do conhecimento espiritual. O Brasil vai ter, assim, uma percepção, uma iluminação, talvez, na frente de todos. E ele vai ter um potencial para compartilhar, não é? É emocionante. Eu também, ó, eu choro porque a gente sente, né, as coisas. Em Ibês, um centro planetário que ainda nem está ativado para nós, né? É um outro momento. Agora nós temos que trabalhar com algumas virtudes, com o que a hierarquia está nos entregando, e num próximo momento, mas não vai demorar centenas de anos, não. Ibês vai despertar em nós. E nos cabe aí a tarefa. Vocês escrevendo tudo lindamente aqui. Pessoal, já deu nosso horário. Gratidão imensa por todo compartilhar. Gratidão imensa pelos seus saberes, pela fé, pela devoção, pela vontade que vocês expressam. Gratidão por nos abençoar. Né, abençoar. Nós nos abençoamos como grupo. Gratidão pela tarefa, gratidão por que a nossa ciranda é tão linda. Gratidão por tudo. Na próxima sexta, trabalho operativo especialíssimo com o decreto da semente, com música sagrada, com oração sagrada. Até lá, pessoal. Fiquem na luz divina. Até mais.